Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Tirson Jaime de Souza Pires, conhecido como Tirson, traficante e integrante do Comando Vermelho, que atua na favela do Antares em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Tirson é integrante antigo da quadrilha do traficante Marcelo da Silva Soares, o Macarrão, que se abrigava no conjunto de favelas do Complexo do Alemão, na ocasião, comandava as bocas de fumo nas favelas do Antares, gerenciava o Rodo, Mandela e o Morro do Juramento em Vicente de Carvalho. Ele integrou no bonde, que tentou invadir o Morro da Serrinha em Madureira em 2010, na zona norte do Rio de Janeiro. Na época, foram formados do Complexo da Penha e do Juramento, contando com participações de grupos ligados aos traficantes Macarrão, FB e Claudinho CL. Depois que o traficante Macarrão foi capturado com outros chefes do Comando Vermelho na Fundação Fiocruz, o Tirson virou um dos homens de confiança do traficante e passou a atuar diretamente na favela de Antares em Santa Cruz, onde o Macarrão dava as ordens. Em 2011 o seu nome estava envolvido em um processo que correu no Ministério Público, onde denunciou 17 traficantes das favelas de Antares e Rola, e mais 3 policiais corruptos. Há quem diga que naquela ocasião, os conflitos com os milicianos da favela das Pedrinhas. Ele chegou a ser o segundo homem na favela de Antares, assumindo a liderança ao lado do traficante Naildo Arruda da Silva, o Paraíba, que foi responsável por comandar uma tentativa fracassada de expulsar os milicianos do Jardim Pedrinhas, próximo à favela de Antares. Com o cerco se fechando nas comunidades do Manguinhos e Mandela, onde tinha conexão direta com o complexo do Santa Cruz, tanto Naildo, como o Tirson acompanharam a migração de vários traficantes da Zona Norte para a região de Santa Cruz na Zona Oeste. Naildo, abrigando até os procurados pelo resgate do DG de Manguinhos em 2012, como ex-frente do Mandela, o traficante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, que assumiu a liderança do Mandela a pedido do Benemário, dono, e foi acusado de participar diretamente do resgate na época. Prisões dos chefes na Fiocruz. Assim como Tirson e Naildo, o Marcelo Piloto ocupou um cargo de liderança na favela do Rodo, dividindo a liderança com outros traficantes que migraram do Mandela e do Juramento, pois naquele reduto o dono do Rodo, o traficante Rodrigo Barbosa Marinho, Titio Rolinha, também tinha preço, assim como o Macarrão. Ambos eram aliados e foram capturados juntos na Fiocruz em 2012. Marcelo Piloto. Há quem diga que depois que os chefes autorizaram a migração dos traficantes da Zona Norte para o Oeste, que começou a bagunça entre as lideranças no Antares e no Rodo. Muito cacique para pouca tribo. No caso de Antares, a liderança do Tirson e do Naildo não perdia a mão. Eram promovidos diversos bailes funks nos finais de semana, coisa que é comum nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. Mas o que chamava a atenção das autoridades era a quantidade de denúncias sobre o tráfico na comunidade. Em janeiro de 2013, os traficantes do Antares sequestraram o inspetor Sérgio Lopes da Souza Júnior da Polícia Civil dentro da favela de Antares. Na ocasião, segundo informações, o policial estava passando perto da boca de fumo que fica localizada próxima à Ponte Amarela, quando foi reconhecido por um grupo de traficantes. Houve uma troca de tiros. Ele tentou fugir com sua moto, mas foi baleado na perna e levado para o interior da favela. Os traficantes consultaram os líderes Tirson e Naildo, onde ordenaram que levassem o policial até o interior do Rodo e consultasse os donos da comunidade de dentro da cadeia, para uma decisão final. A liderança, que estava em Bangu III, ordenou que executassem o policial civil e desse fim no seu corpo, e os traficantes do Antares e do Rodo concluíram essa ordem. Na ocasião, os responsabilizados por essa morte foram os traficantes Aldair da Mangueira, Charles do Lixão, Ronaldo do Tabajara, Dodô da Reta, Gordão da VK e o irmão Metralha, que em decisão entre eles, sentenciaram o policial civil à morte. Acusados de participação na morte do inspetor policial. Depois da divulgação desta morte, a maioria da liderança de Antares e Rodo ganharam as capas dos jornais como os responsáveis diretos, assim como os traficantes Tirson, Naildo, Léo do Rodo, Cocão, Alemão, Mauricinho da VK, Wallace do 70 e sobrou até para o Marreta. Em julho de 2014, Naildo Paraíba foi capturado em uma casa em Rio das Ostras, onde passava um fim de semana com as suas amantes. Sem o Naildo na liderança, o Tirson assumiu sozinho o cargo de frente, em Antares e de bem perto, acompanhou a briga interna que aconteceu na favela do Rodo, entre os próprios líderes.
No rodo a liderança era toda rateada. Cada gerente comandava sua boca de fumo, onde aconteciam indiferenças entre eles, pois muitos traficantes não eram crias do rodo. O Marcelo Piloto figurou na lista de gerentes do rodo. Alemão. O traficante alemão do juramento, Mauricinho da VK e GD do rodo, lideravam cada parte do rodo. Depois que o GD foi capturado junto com o loirinho do Mandela, que assumiu diretamente foi o traficante Mauricinho da VK, mas recebia ordens do alemão do juramento, que era apontado como a voz maior do rodo. Lourinho do Mandela ou Tuinho. Ele era um traficante que não era querido pela comunidade do rodo, apontado como perigoso e cruel. O alemão acabou morrendo em 2013 no Parque Proletário, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Daí por diante a liderança ficou nas mãos do Mauricinho da VK, mas o mesmo não era bem visto pelos comparsas e crias do rodo, e assim que o traficante conhecido como Léo do Rodo ganhou a liberdade, o Mauricinho entregou seu cargo e fugiu do rodo. Alemão no rodo. E outros traficantes figuraram na lista de líderes do rodo, assim como os traficantes conhecidos como Gordão, Primavera e Juninho do rodo. Assim que o traficante Primavera mandou executar o Gordão, alegando que teria ligações com os milicianos que cobiçavam a comunidade do rodo, os traficantes Juninho do rodo e Léo do rodo não apoiaram esta execução. Mauricinho da VK. Não passou muito tempo e o Juninho do rodo morreu de uma forma estranha no rodo, e insatisfeito e com medo de ser o próximo, o Léo do rodo fugiu da comunidade e, segundo boatos, virou integrante da milícia liderada pelo Carlinhos Três Pontes, que tem planos para expulsar os traficantes e dominar o Antares e Rodo. Mas não demorou muito e o traficante Flavinho do Juramento ou Paulo Bigode, frente do Juramento, recebeu ordens para intervir na favela do Rodo e colocar um novo frente. Quem ficou na liderança era um bandido conhecido como DVD, oriundo da favela do Mandela. Não demorou muito e acabou morto também. Um dos líderes principais é o traficante conhecido como CL da Praça. Já para os lados do Tirson, com a exposição e a migração de comparsas de áreas pacificadas, ficou apenas o sufoco semanal das operações do 27 graus BPM, Santa Cruz, onde tem indícios que tem policiais que participam da milícia de Campo Grande, a maior do Rio de Janeiro. Há quem diga que antes do Léo do Rodo fugir, ele e o Tirson foram à comunidade Três Pontes desenrolar um acordo com o miliciano Carlinhos, líder da comunidade. O teor da conversa nunca foi revelado, e apontavam o Tirson como um dos X9 da milícia, porque o mesmo também tinha receio de morrer dentro da favela de Antares, por conta das brigas internas que aconteciam. Mas nada foi comprovado. Tirson é o primeiro nome a ser caçado na favela de Antares, possuindo 7 mandatos de prisão expedidos pelas varas criminais primeiro e segundo, procurado pelos crimes de associação ao tráfico de drogas, homicídio qualificado e tráfico de drogas. Os ônibus foram queimados em represália pela morte de Tirson, que comandava o tráfico na favela de Antares, e Renato Gomes Batista, vulgo Bodão, segundo homem na hierarquia do tráfico. Eles chegaram a ser levados para a UPA Santa Cruz, mas não resistiram aos ferimentos. Um terceiro suspeito, ainda não identificado, morreu durante o tiroteio. Segundo a polícia, os traficantes armados tentavam atravessar da comunidade do Rola para a comunidade de Antares. Ainda na madrugada, criminosos atearam fogo a ônibus na região e o patrulhamento foi intensificado com apoio de policiais do 2º Comando de Policiamento de Área, CPA, que permanecem na região por tempo indeterminado. Tirson era oferecida uma recompensa de R$5.000 por chefiar o tráfico de drogas na favela de Antares em Santa Cruz. Em nome do traficante, havia 7 mandados de prisão expedidos pela Justiça. A polícia investiga a informação de que existiria um cemitério clandestino na favela, onde estariam ossadas de pessoas assassinadas pelos traficantes. Renato Gomes Batista, conhecido como Bodão, era apontado como o segundo homem na hierarquia do tráfico na comunidade. Virem membro do canal por apenas R$ 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.